What's up, guys? How are you doing? Hope everything is fine with you. So today we will be talking about parts of the house. Na última aula nós vimos tipos de casa. Hoje nós vamos ver partes da casa. But before we start, let's have a look at the homework. Eu pedi para vocês lá no caderno de vocês responderem algumas perguntinhas que eu coloquei no final da aula. Então, como exemplo, eu fiz as minhas respostas para aquelas perguntas. Então aí vocês, a partir das minhas respostas, vocês podem se basear, ver se vocês fizeram corretamente ou não. First question, what type of house do you live in? Que tipo de casa você mora? I live in a house. How many rooms are there in your house? There are 6 rooms in my house. What type of housing do you want to live when you grow up? When I grow up, I want to live in a cabin. Quando eu crescer, me tornar uma pessoa adulta, eu quero morar em uma casa nas montanhas, uma cabin. How many rooms will your house have? My house will have 5 rooms. 2 bedrooms, 1 kitchen, 1 living room and 1 bathroom. Only this. Só isso. Apenas um quarto para mim, um quarto para as visitas e sala, cozinha, banheiro e nada mais. So, talking about parts of house. Vimos então na aula anterior estilos de casa, tipos de casa, agora as partes da casa, do que é formado uma casa. To this, let's take a look at the picture at page 332, where we have a picture of a house and different parts of it. I want you to stop the video now, to listen and repeat all the words that are describing the parts of the house. Que vocês ouçam e repitam cada uma das palavras que descrevem as partes desta casa nesta imagem aqui, ok? Well, so in this, como vocês já fizeram ali, já viram a pronúncia dessas palavras, ouviram e repetiram, eu vou explicar para vocês então agora, parte por parte dessa casa. Que partes são essas? Como nós chamaríamos isso em português? Que palavras seriam o equivalente a essas em português? Começando por chimney. Eu não pronuncio o som do E, sai o I. Chimney. Chimney is this part, is where the smoke from the fireplace comes out of the house. De onde a fumaça de uma lareira vai para fora da casa. Então, é o que nós chamamos em português de chaminé. Muito comum as casas nos Estados Unidos, na Inglaterra, todos os países do hemisfério norte terem chaminé, porque o inverno é mais rigoroso nesta região do planeta. Então as pessoas precisam de aquecimento durante o inverno. Muitas casas têm calefação, outras não. Então é por isso que é comum as casas terem lareiras para que as pessoas se aqueçam durante o inverno. E é daí que vem a situação do Natal, por onde o Papai Noel entra nas casas? Pela chaminé, que é a parte da casa que fica mais acessível para ele. The second picture, you have a roof. Roof, double O, sound of U. 2 O's juntos formam o som de U. Então, roof. This is a roof. A roof is em português, é o que nós chamamos em português de telhado. Como a imagem está descrevendo aqui. For the next item, we have a window. Todos vocês já devem ter ouvido essa palavra antes pelos computadores que vocês usam. Windows. Most of you use Microsoft computers. Windows. So, in Portuguese, window will be this, uma janela. Detalhe importante para esse tipo de janela aqui, principalmente na Inglaterra,
as casas têm janelas desse formato aqui. Por quê? Porque é muito mais comum ter dias frios do que ter dias quentes. Então as casas são construídas para impedir o frio de entrar na casa. Mas agora, quando está calor, aí é o problema, que daí essas janelas normalmente não abrem todas. Então fica um pequeno espaço aberto. Então não é comum, mas quando acontece umas ondas de calor nesse país, as pessoas sofrem bastante, porque as casas não têm ar-condicionado na grande maioria e as janelas não abrem por completo. Então as pessoas sofrem. Normalmente nós temos 5 dias de calor no hemisfério norte, principalmente na Inglaterra, que é um lugar que chove bastante. Já nos Estados Unidos é mais comum, o clima é mais parecido com o nosso. A balcony, nada a ver com balcão. Você pensa em português, existe uma palavra parecida em português, balcony, deve ser balcão. Não, é uma daquelas palavrinhas que nós chamamos de falsos cognatos. Por quê? Parece ser uma coisa, mas é outra. Então a balcony é nada mais nada menos que uma sacada, certo? A parte externa mais suspensa em uma casa, muito comum nos apartamentos. Então, this is a balcony. It's what we call in português sacada. The door. Well, everybody knows the meaning of this. The door in português is this. Uma porta. Open the door. Close the door, please. Então, super comum. Vários de vocês, eu creio que todos vocês já devem ter visto essa palavra antes. Então, easy to remember. Mailbox. A mailbox is something that we do have in Brazil, but it's different. As nossas caixas de correio no Brasil são um pouco diferentes. Como aqui a gente tem muro, a gente tem grade, a gente tem portão, normalmente as nossas caixas de correio ficam numa grade, ficam no muro, ficam no portão. Já principalmente nos Estados Unidos, as imagens, as caixas de correio vão ficar lá na frente da casa. Normalmente as casas não têm cerca ou muro, então tem lá uma espécie de um apoio e aí a caixa de correio nesse formato. Aí o carteiro chega, puxa, abre, coloca as cartas e fecha. Quando a pessoa chega em casa ou quando a pessoa vai lá verificar, ela faz o mesmo processo. Puxa, pega as cartas e retira. Normalmente estas caixas de correio tem o nome da família, tem o número da casa e também o nome da família. O nome da família é o que a gente já viu anteriormente. É o sobrenome com S no final. Por exemplo, The Simpsons, The Jetsons, The Flintstones. Então, o sobrenome da pessoa no plural, da família no plural. There is also a path. O que seria path? Path é nada mais nada menos que uma calçada que leva da entrada da casa até a porta principal. Então, este trecho aqui, esta calçada aqui, que liga essas duas partes, é o que nós chamamos de path. Path em português também pode significar caminho, mas neste caso aqui é a calçada que dá acesso à porta principal. Another word that we use is the fence. Fence é o que nós chamamos em português de cerca. Principalmente nos Estados Unidos, fence ou cercas são mais comuns nas laterais das casas, para dividir os terrenos. Na parte da frente, não. Mas para dividir ali o seu terreno do terreno do seu vizinho, normalmente tem uma cerca, ok? There is also the driveway. Aí você pensa, mas isso aqui é uma calçada também. Sim, é uma calçada, mas que vai te conduzir, vai te levar até a garagem. Então, driveway é aquela calçada que liga o seu acesso da rua até a sua garagem, diferente de path. We also have a gate. Gate nada mais, nada menos é do que isso aqui, um portão. Esse é um portão, eu escolhi essa imagem para vocês porque é um portão muito famoso mundo afora. Talvez seja um dos portões mais registrados, que mais aparecem em fotos no mundo. Porque onde fica esse portão? Vocês conseguem identificar? Tem leões, os negócios aqui meio dourados, e lá atrás tem
casa, mas só que é bem grande. Na verdade não é bem uma casa, é um palácio. Este palácio é a residência da Rainha Elizabeth, ou seja, da Rainha da Inglaterra. Então, este é o portão do Palácio de Buckingham, ou Buckingham, como eles pronunciam. Um dos lugares mais famosos, mais visitados na cidade de Londres. Então, sempre, qualquer dia que você for fazendo chuva, fazendo sol, frio ou calor, você vai ter sempre bastante gente tirando fotos lá para conhecer a residência da família real da Inglaterra. Finalmente, temos aqui the garage and also the car. A garagem, esta garagem aqui muito sofisticada, né? Ó, bem diferente do nosso modelo, que tem até uns armários aqui. Em português, no Brasil, as garagens são mais simples, é apenas um espaço para o carro e alguns cacarecos que as pessoas normalmente guardam. And also a car that you already know. Como atividade de casa, eu quero de novo que vocês, in your notebooks, draw your house with all the parts we have learned today. Que vocês desenhem a casa de vocês, a fachada, a parte de fora, contendo todas as partes que nós vimos hoje aqui. Se tem chaminé, se tem garagem, se tem janela, se tem portão. Se você morar num apartamento, você pode simplesmente desenhar o seu prédio e colocar as janelas. Normalmente, alguns apartamentos têm uma chaminé lá em cima. Se existe uma churrasqueira nele e é na parte de cima do prédio. Então, vocês podem usar essas imagens, essas palavras para descrever o que tem na sua casa ou o que tem no seu prédio. Ok? Thank you for watching, and I will be talking to you in the next video. Bye bye.